Turmalina, um nome que carrega em si a beleza das pedras preciosas e a força do povo turmalinense. No início da década de 90, a cidade vivia uma realidade bem diferente da que conhecemos hoje. Muitas ruas eram de terra, a comunicação era limitada e os serviços públicos ainda caminhavam para se consolidar. Mas o que já existia e pulsava forte era o desejo de transformação. É nesse cenário que surge um dos marcos mais importantes da nossa história política: a promulgação da Lei Orgânica do Município. Um documento que, mais do que normas e diretrizes, representava a voz de uma comunidade que sonhava com um futuro melhor. Agora vamos reviver aquele tempo por meio das memórias de quem estava lá. Pessoas que, com coragem, senso de responsabilidade e espírito coletivo, participaram da construção da lei maior do nosso município. Eles relembram os detalhes acalorados, os desafios enfrentados e o sentimento de pertencimento que uniu homens e mulheres em torno de um propósito comum: dar forma e sentido à autonomia política do município. Nós, representantes do povo de Turmalina, Minas Gerais, cumprindo dispositivos constitucionais e fiéis aos ideais democráticos e destinados a exercer os direitos social, individual, o desenvolvimento, o bem-estar, a justiça e a liberdade como valores supremos de uma sociedade fraterna, pluralista e sem preconceito. Reunimos em Assembleia Constituinte, invocamos a participação do povo e a proteção de Deus para juntos promulgarmos a seguinte lei. Em cada relato resgatamos não apenas um momento histórico, mas também a essência de um tempo em que a política local se construiu com base no diálogo, na esperança e na vontade de servir. Passados 35 anos, é hora de celebrar essa conquista, refletir sobre seus impactos e reafirmar o compromisso com os valores democráticos que ainda hoje sustentam o nosso caminho. É do conhecimento de todos que em 1988 foi elaborada a Constituição Federal. Essa Constituição Federal, ela determinou que as Assembleias Legislativas dos Estados, dentro de um ano, elaborassem a Lei Orgânica do Estado. E logo que foi elaborada essa Lei Orgânica do Estado, no caso de Minas Gerais, foi determinado que os municípios teriam 180 dias para elaborar as suas leis orgânicas. Eu fui convidado pela Câmara Municipal e autorizado pelo Executivo para contribuir na elaboração da lei orgânica. Nós tínhamos um norte, seguimos esse norte. Nossa lei orgânica era muito conservadora, no sentido de preservar sempre a autorização legislativa para os atos do Executivo. Chegamos a ponto de ter questionamento se não iria ferir a autonomia do Executivo. Mas graças à lei orgânica, também a presidência da Câmara com meu irmão Tom, que teve um trabalho muito tranquilo, um equilíbrio muito grande para conduzir os trabalhos, juntamente com o Dedê. Fizemos visita praticamente em todo o município. Naquela época, Veredinha ainda era dependente, era distrito de Turmalina. Foi um tempo de muita alegria. A gente era, os vereadores, né, que compunham a casa, a gente, oposição e situação, a gente não olhava muito para isso não. Éramos amigos, éramos parceiros e tentamos, né, da melhor forma possível, construir uma lei orgânica para o município de Turmalina, que sabíamos que iria precisar muito dessa lei, uma vez que Turmalina sempre esteve em ritmo de crescimento, né? E essa lei orgânica, com certeza, ela tem ajudado até hoje, né, nos dias de hoje, a direcionar um rumo promissor para o município de Turmalina. Se não me foge a memória, nós fizemos 18 audiências. E no início o pessoal estava um pouco
meio apreensivo, sem saber do que se tratava, muitas vezes ele tinha dificuldade para reunir. Mas aos poucos, a notícia foi, como diz o ditado popular, correndo, o pessoal começou a entender o que é e começou a participar. E fizemos essas 18 audiências, e com a participação bastante ativa do povo, onde a gente tinha como auxiliar, nos ajudando, o Elbert, o Betinho, nós tínhamos o Zé Antônio Bittencourt, a Nelly, a secretária da Câmara na época, a Berenice. Então a gente começou a participar das reuniões, ouvindo um e outro, a população, e graças a Deus foi assim uma participação ativa do povo. Nós fizemos convite, utilizamos de apoio que foi colocado à nossa disposição e fizemos uma convocação para que nós pudéssemos fazermos reuniões regionais. E foi um período muito fértil, um período muito bom, onde as pessoas estavam participativas. E nós fizemos grandes reuniões em Verentinha, em Mendonça, em Caçaratiba e em várias comunidades, levantando temas para que nós pudéssemos colocar isso na nossa Constituição. Considera a Lei Orgânica do município de Turmalina uma lei em sintonia com a sua população, elaborado com forte participação popular há 35 anos atrás. A Câmara dos Vereadores, a liderança comunitária, a gestão pública tinha a preocupação de inserir temas relativos à transparência na aplicação dos recursos públicos e com ênfase especial nas questões ambientais e nas questões de sustentabilidade. Mas foi um período bom que a gente pôde ouvir o povo e a gente procurou ouvir mesmo com bem a atenção para que fizesse uma lei que não viesse a prejudicar ninguém, sempre beneficiar. Procuramos essas Fanha, essas comunidades vizinhas que pertencem a outro município para ver como seria uma política do atendimento a essas pessoas que moram nesses municípios, para não ser prejudicado. Fanha, deixa eu pegar o exemplo do Fanha, que eu vi a proposta aqui, para te mostrar o quão democrática a Câmara foi. Por que o Fanha? Como todos sabem, pela circunscrição territorial, geograficamente o Fanha pertence ao município de Minas Nova. Então, pouca coisa a gente poderia fazer no sentido de legislar a favor daquela comunidade. Mas nós sabíamos da convivência social do Fanha com Turmalina, pela proximidade das divisas, né, e pela questão afetiva. Né? Em consideração a isso, nós fizemos reunião lá. Depois a comunidade reuniu separadamente e nos enviou proposta. Inclusive, nessas propostas enviadas, eles reconhecem esse aspecto jurídico, né, de que não eram turmalinenses de fato. Os distritos foram visitados, as comunidades foram visitadas e a lei orgânica teve realmente uma participação popular jamais vista. Nós tínhamos parâmetros bastante interessantes, porque naquela época anterior à lei orgânica, durante o período da lei orgânica, se não me engano, o núcleo municipal, que era um fórum de debate de desenvolvimento do município, estava funcionando. Então, realmente é uma lei orgânica que não deixa a desejar. É um orgulho muito grande participar aqui das comemorações, né, de 35 anos da promulgação da nossa lei orgânica municipal. 20 de março de 1990, já se vão 35 anos. Mas orgulho maior ainda eu tenho de ter podido, né, ser o relator de cada um dos seus 193 artigos, seus respectivos parágrafos, se não me falha a memória, todos bem condensados, distribuídos ali, ordenados em 7 capítulos, 7 títulos, 19 capítulos, 15 seções e dezenas de incisos, alíneas e itens. E o que é mais importante, todos eles fruto da participação popular. Não tem um só artigo que possa, assim, vamos dizer, deslegitimar a soberania, né, da vontade do povo, a vontade soberana do povo. E isso é um motivo de orgulho, não só para mim, mas
para toda a nossa comunidade. Naquela época, primeiro não tinha internet, né? A gente fazia as atas escritas à mão, né? Fazia o rascunho, depois a gente passava a ata a limpo, né? E depois, na reunião, era lida, as atas eram lidas, e no finalzinho eu lembro que falava assim: essa ata que, se lida e aprovada, será assinada. Então, a ata ela teria que ser totalmente aprovada pelos vereadores, né, para ela ser assinada. E naquela época tudo era mais difícil, onde a gente não tinha uma aparelhagem muito específica para aquilo. Eu, como secretário, comprei um gravadorzinho, mini gravador, usando essas fitas aqui, fitinha pequena assim, para a gente participar da reunião, gravar, para depois poder fazer o resumo daquilo e redigir. E na época não tinha computador, era tudo na máquina datilógrafo. E muitas vezes era difícil porque a gente ia resumir e no datilógrafo saía errado, teria que rasgar. Mas foi uma época muito boa, a gente tem a lamentar que, infelizmente, hoje a gente já não tem mais vereadores que participaram, como o presidente, o Elton, o Tom, o Elton, né? Elton Luiz Lobo, nós tínhamos também o Duca de Caçaratiba, o Sr. José Macedo. E também nos ajudava na parte jurídica um filho de Turmalina que residia em Belo Horizonte, que era o Zé Murilo, Duga do Zezé do Servo, irmão do Donizete. Esse cara nos ajudou e também já faleceu. O artigo 196 da nossa Constituição Federal determinou que a saúde é um direito de todos e um dever do Estado. E a nossa lei orgânica, através do artigo 144, para ser mais preciso, se não me falha a memória, item 2, a linha A do artigo 144, assegurou o acesso universal, né, e igualitário de todos os serviços e ações da saúde em todo o seu nível de competência, né? Aí, somado a isso, nós tivemos a Lei 1880, também de 90, que regulamentou as ações da saúde, e posteriormente a Lei, se não me falha a memória, 8.142, que regulamentou o acesso da comunidade e o financiamento, né? Então, aí teve um impulso das nossas conquistas. A questão do meio ambiente, a questão da saúde pública, a questão da urbanização da cidade, a participação dos núcleos, das associações no destino do município, muitos assuntos que são hoje, a questão do meio ambiente, da água. Naquela época nós tínhamos uma preocupação muito grande em Turmalina, era resolver a questão da água do município. Foi uma das coisas mais debatidas, isso foi debatido, debatemos também muita questão do esporte. No entanto, tem uma lei, um artigo de autoria do vereador Edmilson, Dedê, que fala um campo de futebol em cada bairro do município. Tivemos o cuidado também muito grande com a questão ambiental, certo? Nós temos algumas restrições de plantios de eucalipto visando melhorar essa questão ambiental, coisas que hoje não se coloca mais, porque naquela época tínhamos muito receio do eucalipto. Hoje não, o eucalipto hoje é uma fonte de renda, é uma questão muito importante para a economia dos nossos municípios. Ao finalizar, eu gostaria de agradecer pela lembrança e pela importância que deram. Eu acho muito interessante isso, parabenizar o idealizador disso aí, porque é muito importante narrar a história de um município, e fico muito satisfeito em poder ter contribuído e ter sido lembrado também neste momento, e desejar a todos, né, que Turmalina, cada dia que passa, cresça a mais, porque graças a Deus a gente tem visto aí o desenvolvimento do nosso município, e que a Câmara atual hoje possa também desempenhar um trabalho melhor do que foi
da nossa época, porque na verdade hoje as condições são mais favoráveis, hoje tem mais aparelhagem, tem uma condição bem melhor. Espero que, se Deus quiser, Turmalina, cada dia que passa, vai crescendo, é isso que eu quero como turmalinense, não resido aqui, mas tenho Turmalina em meu coração. Agradeço pela lembrança da minha contribuição e pelo honroso convite de realizar esse registro. Também registro minha gratidão ao prefeito Roque, ao prefeito Jefferson Lopes, pelo carinho, paciência e incentivo para que eu nunca pudesse desistir de meus sonhos. Fico muito feliz, muito grato de ter tido, por parte da Câmara atual, por parte do presidente da Câmara, o vereador Edinho, essa ideia de fazer uma homenagem, né, aos 35 anos da Lei Orgânica. Tempos bons, muita saudade, alguns dos colegas da época já se foram, nós ainda estamos aqui tocando barco, remando para frente, e parabenizar Turmalina e todos os seus atores pela grande cidade que ela é hoje, né, onde eu tenho dezenas de amigos e continuo tendo Turmalina como a minha primeira e segunda casa. Eu quero aqui primeiro agradecer o presidente da Câmara, o Edinho, que tem com esse trabalho democrático, agradecer aqui o corpo de profissionais que hoje são servidores aqui da casa, na pessoa da doutora Juliane, eu quero cumprimentar todos e falar que isso é importante, porque nós que trabalhamos, nós que fizemos um trabalho para que Turmalina esteja à altura do que ela está, as pessoas não podem dar as costas para esse trabalho. Todos que passaram por aqui têm a sua contribuição, e esse aqui é um momento oportuno para que nós possamos estar colocando o que nós fizemos no município de Turmalina. E acredito que todos nós que passamos pela Câmara, que passamos pela Prefeitura, tem a parcela de contribuição para com o nosso município. E eu sou grato a Deus, né, por ter participado e vivenciado desse momento que, afinal de contas, é um marco histórico de conquistas, né? É uma pena, Ailton, que nem todos o conhecem, né? Daí a importância, e nem dá a devida valorização, daí a importância de evento igual esse que vocês estão fazendo, no sentido de evidenciá-lo, e consequentemente buscar a valorização merecida dessa lei orgânica municipal, que sem dúvida foi uma conquista muito grande para o nosso município. Olha, eu gostaria de parabenizar o vereador Éder e a mesa diretora e todos os vereadores por essa iniciativa. Gostaria também de agradecer à mesa diretora pelo trabalho que ela vem realizando em Turmalina. É um trabalho de transparência, um trabalho realmente para efetivo desenvolvimento do legislativo em sincronia com o executivo. Então, quando eu encontro com alguns, né, que estão vivos, a gente lembra daquela época, assim como hoje, né, tinha fatos bem interessantes, fatos engraçados, né, e fatos bem fortes, assim, marcantes da política de Turmalina, né. Mas se eu tivesse a oportunidade de encontrar com o Tom Lopes, o Duca Ventura, Zé Macedo, Geraldo Siqueira, esse pessoal, eu acho que eu daria um abraço em todos e falaria com eles assim: como nós fomos importantes naquela época, hein, gente? O nosso nome está gravado na história de Turmalina, principalmente o deles que eram parlamentares, né? Eu era simplesmente uma secretária, né? Há 35 anos atrás, num vídeo de prestação de contas, foi gravada essa frase que eu carrego ela para sempre: pobre é o homem que não honra e não exalta seu torrão natal. Torna-se pedras que rolam em vários lugares sem pertencer a nenhum. O homem vale sua fantasia sob a pedra, Turmalina. Este é o nosso tributo à Lei Orgânica de Turmalina. Um documento vivo que continua guiando os rumos da cidade e inspirando novas gerações a cuidarem do lugar onde vivem.
eu diria para as futuras gerações que eles tenham o mesmo amor por Turmalina que desde antes, desde os nossos antepassados, foram passando de geração em geração, e eu acho que o que prevalece é o amor por Turmalina. Eu acho que nós, hoje, na era da tecnologia, nós não podemos nunca esquecer da nossa história, né, dos nossos conterrâneos, de tudo que a gente já viveu, desse processo de desenvolvimento de Turmalina, né, processo que está aí a todo vapor, né, graças a Deus. O que eu diria para essas futuras gerações é que elas alimentem esse amor, cultivem esse amor por Turmalina, pelo povo de Turmalina, que Turmalina é uma cidade diferenciada, é uma cidade que merece todo o nosso carinho, merece todo o nosso apoio, e que a gente continue aí firmes, que essas gerações que virão aí tenham interesse, tenham carinho, tenham, voltando a falar do amor, tenham o mesmo amor por Turmalina que nós tivemos e temos até hoje por ela. A história de Turmalina não se escreve sozinha. Cada palavra da nossa lei orgânica carrega o suor, o ideal e a coragem de homens e mulheres que acreditaram na força da democracia.